Olá, excelentes! Tudo bem com vocês? Espero que sim. E aí, consórcio, furada ou planejamento? Vamos falar um pouquinho hoje de um dos produtos mais controversos aí do mundo dos investimentos. Muita gente falando bem, muita gente falando mal, e aí a gente fica no meio aí, e agora, o que eu faço? Será que o consórcio é bom para mim ou não? A gente vai falar um pouquinho aí sobre consórcios hoje aqui no nosso canal do Excelência no Bolso. Tá? Eu sou o professor Sérgio Pérez e você está no canal Excelência no Bolso, o canal que investe em você. E aí, excelentes, tudo tranquilo com vocês? Espero que sim. Seguinte, hoje vamos falar de consórcios. E aí, furada ou planejamento? O que é que vocês acham aí? Ó, antes que eu me esqueça, quem não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, ativa o sininho para receber todas as notificações, tá? E não perder nenhum dos nossos conteúdos aqui, beleza? Vamos dar uma olhadinha então em consórcios, vamos falar um pouquinho de consórcio hoje? Vamos lá, vem comigo aqui. E aí, excelentes, vamos lá? Ó, eu trouxe aqui para vocês uma matéria que saiu no dia 19, no dia 19 de agosto agora, de 2025, saiu essa matéria no site oficial do Banco Central do Brasil, tá? No Bacen, falando a respeito de consórcios e passando aí um panorama dos números do consórcio aqui no Brasil, né? E aí eu vou trazer para vocês aqui alguns dados, eu vou deixar aqui, ó, se vocês quiserem aqui ver essa matéria na íntegra, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link para vocês acessarem essa matéria, tá? É uma matéria resumida e aqui do lado vocês estão vendo que tem para vocês clicarem e pegarem a matéria completa ali, acessar o documento completo, tá? Aí vocês escolhem aí como é que vocês querem pegar as informações das duas formas aqui, uma informação muito interessante e que pode trazer muita clareza para muita gente que ainda tem dúvida a respeito dos consórcios, né? O consórcio realmente ele é bom, o consórcio ele vai me ajudar, ele não vai. Então tá aqui, ó. Vamos falar de consórcio hoje, tá? Em cima dessa matéria aqui do Banco Central e também trazendo mais alguns dados para vocês aí e trazer mais clareza a respeito deste produto de investimento, beleza? Então vamos lá. Seguinte, o crescimento do setor de consórcios no Brasil. Então, ele teve um crescimento muito grande agora em 2024, né? Então, foi comparado com o ano de 2023, né? Esse ano de 2025, como ainda não fechou, então a comparação foi feita 2024 e 2023, tá? E aí, uma das formas aí que o consórcio é inserido no mercado é justamente na forma de inclusão financeira, porque muita gente não tem como fazer um financiamento, não tem dados bancários para fazer financiamento, às vezes não tem renda para fazer, e aí no consórcio a gente consegue uma alternativa aqui, mas a gente tem que tomar alguns cuidados, beleza? Seguinte, então, ó, no mercado de consórcios, naquela matéria que eu deixei para vocês lá, que aí vocês podem acessar, tá? O link, ela diz o seguinte, que no ano de 2024 teve um aumento de 20,6% em relação ao ano de 2023, chegando numa captação de 101,8 bilhões de reais. É muita grana, hein, excelentes? É muita grana, tá? A carteira total de consórcios aí para o ano de 2024, ela chegou a bater 125,7 bi em 2024, né? E nós tivemos aí 11,4 milhões de cotas ativas. Olha quanta gente investindo em consórcio. Então, assim, se é como qualquer outro produto financeiro, tá, excelentes? Se você usar da forma certa, ou respeitando o seu perfil, respeitando o seu poder de pagamento ali, e respeitando os seus objetivos, vai dar tudo certo. É um produto como qualquer outro. Tem ali suas vantagens e desvantagens que a gente já vai chegar nelas, tá bom? Então, aqui, uma das coisas que o Banco Central traz para a gente é que o consórcio ele se insere no mercado como uma forma de inclusão financeira. Como assim uma forma de inclusão financeira? É o seguinte, muita gente não consegue apresentar uma renda para o banco, tá, para fazer um financiamento bancário. Às vezes vai fazer um financiamento de um veículo, por exemplo, aí você paga 3 carros, todo mundo sabe disso, você financia um e paga 3 carros, né? E no financiamento imobiliário, você precisa de uma renda, porque o valor é muito superior ao de um carro,
né? Então, às vezes, cadastro, um monte de coisa que podem impedir aí da pessoa fazer o seu financiamento, de adquirir aquele bem, aquele sonho que ela tem pelo sistema bancário. Então, o consórcio ele vem para mitigar essa condição de inclusão financeira, né? Que a gente vai ver, vou falando com vocês aqui no decorrer do vídeo, é, de como a gente consegue minimizar isso e realmente o consórcio ser uma ferramenta de inclusão financeira, beleza? E aí, óbvio que a gente tem que falar o quê? Nós temos que falar de vantagens e desvantagens. E vantagens e desvantagens, para quem acompanha o canal aqui, a gente traz vários vídeos, várias análises de investimentos e tal, e sempre tem ali as suas vantagens e desvantagens. Às vezes as desvantagens são apenas por relação de tempo, um horizonte de tempo ou um objetivo específico, né? Não necessariamente que você tem que descartar aquele investimento que você poderia estar fazendo, né? Então, assim, as vantagens e as desvantagens aí, cada pessoa tem que ter ali, de acordo com o seu perfil, e fazer a sua análise para ver se você consegue isso aqui é vantajoso para vocês, tá? Mas aqui dentro do consórcio tem alguns pontos que são os pontos que vocês vão verificar aí em outros canais se vocês seguirem ou em outros conteúdos a respeito de consórcios. E aí tem essas vantagens e desvantagens que normalmente são colocadas aqui. E eu trouxe três principais vantagens e três principais desvantagens para vocês, tá? Então, vamos começar primeiro pelas vantagens, né? Primeiro as vantagens. Vamos lá. Disciplina financeira através de pagamentos periódicos. O que isso quer dizer? Disciplina financeira através de pagamentos periódicos. Isso quer dizer que é uma forma, muita gente não consegue guardar o dinheiro espontaneamente, tá? E aí tem uma coisa que a gente fala no mercado que é assim, se o boleto está na mesa, você tem que pagar. Então, você tem ali o compromisso que você assinou um contrato de adesão a um grupo de consórcio, tá? E aí você, na sua cabeça, você fica com aquele compromisso. Eu tenho este compromisso. E muitas das pessoas, a maioria das pessoas, né? Quando tem este compromisso, consegue guardar o dinheiro. Você já notou isso? Que quando você tem um compromisso, você consegue guardar aquele dinheiro, você consegue pagar e guardar aquele dinheiro. E às vezes, se você não tem nenhum compromisso na mesa, você simplesmente gasta o dinheiro ou aparecem outras prioridades no meio do mês ali e você acaba não guardando esse dinheiro. Então, assim, disciplina financeira através dos pagamentos periódicos quer dizer os boletos mensais que você assume para entrar no grupo e para pagar o seu consórcio. Então, isso, como comportamento psicológico, né? Isso funciona para a maioria das pessoas. Para uma pessoa ou outra talvez não funcione, tá? E aí você tem que avaliar se realmente esse é um produto para você, porque você está assumindo um compromisso com a administradora de consórcio, né? Segunda grande vantagem aqui que eu trouxe para vocês, a ausência de juros, apenas taxas administrativas. Então, assim, precisa ser analisado. Você tem condição de levantar um financiamento no banco? Sim, eu tenho condição de levantar um financiamento no banco. Ora, se você tem condição de levantar lá o financiamento, então você tem que analisar as taxas administrativas do consórcio e fazer a análise entre as duas para ver se é vantajoso você comprar o consórcio, se as taxas inclusas dentro do seu grupo de consórcio, na adesão do seu contrato de consórcio, se elas são maiores ou menores do que os juros que o banco está cobrando, tá? Isso quando você tem a alternativa de fazer o financiamento bancário. Lembra que a gente falou de inclusão financeira. Para quem não tem acesso ao sistema bancário, não tem como fazer um financiamento, então a grande vantagem aqui é a ausência de juros numa carta de um grupo de consórcio, tá? A gente tem outras taxas que eu vou trazer para vocês como desvantagens. Eu trouxe como desvantagens, mas no caso de você não ter opção de emprestar no banco, não é nenhuma desvantagem, porque é a sua única opção de você conquistar aquele bem ou aquele sonho de um imóvel, por exemplo. Beleza? Então, assim, a grande vantagem é que na carta de consórcio não é cobrado juros. Você vai ter apenas as taxas administrativas lá, tá? E outra coisa, flexibilidade de uso do consórcio contemplado. Quando você adquire uma carta de consórcio, você tem lá várias opções para onde você quer usar
essa carta de consórcio. Eu vou comprar um carro, vou comprar um imóvel, vou comprar outro tipo de bem. Então, eles oferecem para vocês vários tipos de opções de cartas de consórcio. Então, tem essa flexibilidade de você usar depois a carta de consórcio. E se você fizer a carta de consórcio e levar até o final, mesmo que você for contemplado, tá? Existe a opção de você não aceitar a contemplação e deixar e pagar até o final, se você não tem nenhum objetivo para ser antecipado. Se você pagar até o final, você vai receber o seu dinheiro da carta de consórcio, tá? E aí o dinheiro é seu para você usar da forma que você quiser usar. Não tem nenhuma vinculação de uso do dinheiro se você levar até o final. No meio, se você for contemplado, ou se você der um lance para contemplação, daí você vai ter que usar o dinheiro para o fim da carta que você comprou. Beleza? E agora eu trouxe para vocês três desvantagens, não duas, né? Três desvantagens, tá? A primeira é o prazo longo e incerteza de contemplação. O que acontece numa carta de consórcio? Você não tem certeza absoluta de quando é que você vai ser contemplado. E cuidado, muito cuidado se algum vendedor de consórcio te cravar, te der certeza, te garantir que você vai ser sorteado, que você vai ser contemplado em 2 meses, 3 meses, 6 meses. Muito cuidado com isso. Você não tem previsão de quando você vai ser contemplado. Você pode ter um valor reservado e dar um lance, mas aí você vai participar do leilão vamos chamar de leilão de lances que vai ter. Se o seu lance for o maior, você vai ser contemplado. Caso contrário, você continua pagando e no próximo mês você pode dar o lance de novo. E tem os sorteios, 1, 2, 3 cotas, depende de cada administradora, eles têm uma forma de fazer esses sorteios aí, né? E você também pode ser sorteado e não precisar fazer o lance. E aí, se você for sorteado, como eu disse antes, se você quiser, você pode aceitar o sorteio, ou se você não quiser, você pode não aceitar esse sorteio, essa contemplação, e continuar pagando até o final. Você tem, inclusive, a opção, pelo menos nas administradoras que eu conheço, de pedir para não participar do sorteio se você quer levar até o final, tá? Então, isso é uma opção para você, depende do seu objetivo. E aí, linkado a isso também, né, a gente tem não, antes disso, eu vou falar das taxas administrativas que eu falei que ia falar para vocês, né? Depois a gente tem o risco de desvalorização do bem ao longo do tempo, que tem a ver com esse lance de contemplação, mas eu já chego lá. Taxas administrativas e custos adicionais. O que acontece? Você tem muitos administradoras de consórcio, tá? Então, você pode pesquisar e fazer a sua pesquisa para ver essas outras taxas, por exemplo, como a taxa de adesão. A taxa de adesão é uma taxa que você paga na entrada do grupo, para você aderir ao grupo de consórcio. Algumas administradoras não cobram, algumas cobram. Você precisa fazer essa análise de que se tem alguma coisa muito mais vantajosa nessa que cobra, para que você entre pagando a sua taxa de adesão. Senão, você vai para aquela que não cobra a taxa de adesão. Outra coisa que tem chama-se fundo de reserva. O que é o fundo de reserva? É um caixinha que vai sendo pago todos os meses por todos os participantes do grupo de consórcio. E nesse caixinha ele fica lá porque se der algum problema de pagamento, inadimplência, qualquer coisa que precise ser aportado mais dinheiro para cobrir os custos do consórcio, esse dinheiro vai ser colocado. Caso esse fundo de reserva não seja usado, no final, você vai receber a sua parte. Ele vai ser dividido por todas as pessoas do grupo, né? E vai ser proporcionalmente dividido para todos os participantes do grupo. Então, você corre o risco de receber no final um tequinho. Eu já participei de um grupo de consórcio que no final, depois de 2 anos de contemplação, eu recebi esse fundo de reserva que ficou lá aplicado, e aí eles depois que eles fecharam o grupo, assim que fechou o grupo, eles pagaram, eles devolveram esse fundo de reserva. Então, isso é uma coisa que acontece sim, tá bom? E o risco de desvalorização do bem ao longo do tempo está muito ligado ao que a gente falou da contemplação. Imagina você, e eu já vi isso acontecer, por isso que eu posso falar para vocês com certeza.
Você compra um consórcio de um carro, por exemplo. Você compra de um carro X, um HB20 da Honda, tá? Aí o que que acontece? Você comprou esse HB20 em 2025, você entrou agora, você comprou 2025, você está pagando tal, 2027, aí você é contemplado e aí você decide pegar esse carro. Daí você pega esse carro, né, em 2027, e aí você feliz da vida, você está com o carro zero e tal, e continua pagando o restante das parcelas. Só que o que acontece? Em 2028, esse carro, ele muda o modelo. O modelo dele é atualizado e vê um modelo melhor, um modelo mais atualizado e mais caro. Vamos dizer que você pagou um consórcio de 100 mil reais de um carro, desse carro, tá? E aí, quando ele mudou o modelo, o que que acontece quando o carro muda de modelo? Acontece que o preço dele aumenta. Só que a sua carta, mesmo você tendo sido contemplada, a sua carta continua sendo de um veículo 0 km. Então, você vai ter a sua parcela reajustada para o novo modelo e vai ficar com o carro do modelo antigo, pagando pelo modelo novo. Por isso, muito planejamento, tá? No consórcio, porque senão aí o consórcio vira furada. Consórcio sem planejamento é furada. Consórcio com planejamento está muito, muito longe de ser uma furada. E da mesma forma, você comprou um imóvel, você fez um consórcio de imóvel, e aí você comprou, você foi contemplado e comprou o seu imóvel. Beleza, continua pagando as parcelas. Mas, de repente, acontece que do lado dos prédios lá do condomínio que você comprou, ou a casa que você comprou, vai construir um presídio ali do lado. O que que acontece com o seu imóvel? Vai desvalorizar, só que você vai continuar pagando o preço da casa sem a desvalorização. O consórcio não considera a desvalorização. Então, das duas formas, você tem que ter esse planejamento, tá? E aí, como todos os outros investimentos, como também eu considero que o consórcio seja um investimento, você corre os riscos de um investimento. Beleza? Então tá aqui, ó, para vocês, ó, estratégia eficaz de planejamento financeiro. Planejamento é a palavra aqui para consórcio, beleza? E aí, depois de tudo isso, quais são os próximos passos? Você decidiu comprar um consórcio, entrar num grupo de consórcio? Não, o consórcio não é para você? Se não é para você, tá tudo bem, tá? Agora, se você estava procurando uma decisão sobre comprar uma cota de consórcio ou não, então quais seriam os próximos passos aqui? Primeiro, você tem que avaliar o seu perfil financeiro. Então, considerar sua capacidade de pagamento mensal e horizonte de planejamento. O que isso quer dizer? É que você tem que considerar muito bem. Normalmente, os planos, os grupos de consórcio, eles são longos, então você tem que ter ali, você vai assumir um compromisso financeiro de R$ 500, de R$ 1.000, de R$ 1.500, você tem que ter plena consciência e ter um planejamento, né, para saber se você consegue cumprir com esse compromisso. Lembra que eu falei lá no começo de compromisso. Se você consegue cumprir esse compromisso até o final do grupo, né, nesse horizonte de tempo. E se, para quando é que você precisa para quando é que você precisa desse bem, dessa casa ou desse carro, tá? Se você não dependa de sorteio e nem de lance. Se você conseguir, ok. Senão, você vai ficar até o final para poder comprar esse bem. Então, esse horizonte de tempo para você é aceitável? 240 meses? 120 meses? 48 meses? 60 meses? Então, o plano lá, a vigência do grupo de consórcio tem que estar dentro do seu horizonte de tempo, do seu objetivo. E depois compare alternativas, né? Então, analise outras opções de investimento e financiamentos disponíveis no mercado. Foi o que a gente falou. Se você tem como fazer um financiamento, se você tem acesso aos produtos de financiamento bancário, então, ok, faça a sua análise. Se você não tem e você precisa desse bem, você quer realizar esse sonho, então o consórcio seria uma alternativa para você. E aí a análise que você tem que fazer, capacidade de pagamento e horizonte de tempo para ver se ele está dentro do prazo que você precisa para realizar esse sonho deste bem que você quer adquirir, beleza? E por fim, escolha administradoras confiáveis, tá? Então, verificar a reputação e solidez da empresa
antes de contratar um consórcio. Aonde? No site do Banco Central do Brasil, tá? No site do Banco Central. Vou deixar aqui também para vocês, aqui embaixo na descrição do vídeo, o link do site do Banco Central. Se vocês tiverem curiosidade de entrar lá e pesquisar as administradoras de consórcio, porque elas também são instituições financeiras, tá? Elas também são instituições financeiras e são fiscalizadas pelo Banco Central. Então, o Banco Central fica ali de olho no que está acontecendo nas administradoras. E se você comprar ao consórcio e tiver qualquer problema com o consórcio, aciona o Banco Central para ele te ajudar com qualquer problema que você tiver. Beleza? Beleza? Ficou claro? Tranquilo? Depois deixem aqui nos comentários o que vocês acham de consórcios, quais as experiências que vocês já tiveram, quais os medos que vocês têm de consórcios para a gente conversar aqui. E aí eu vou tirando as dúvidas de vocês aqui embaixo nos comentários desse vídeo. Beleza? Tranquilo? Então, a gente vai se ver num próximo vídeo aqui, tá? Então, de consórcios por hoje é isso aí. Beleza, excelentes? Então, de consórcio hoje, estamos aí resolvido. Falei bastante coisa para vocês. Espero que eu tenha esclarecido como é que funciona o consórcio, pelo menos assim na parte mais geral, tá? Ficam os links aqui, então, do Banco Central do Brasil para vocês, se tiverem curiosidade de conhecer as administradoras de consórcio, e também o link da matéria, tá? Vai ter a matéria reduzida e depois vocês têm ali no cantinho direito da tela da matéria para vocês acessarem o documento completo, beleza? Excelentes! Foi bom estar com vocês aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!